Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Equilibre-se desta semana. Bom, em meio aos programas que envolvem a saúde ocupacional, um termo que costuma gerar dúvidas, principalmente no âmbito empresarial, é a ergonomia. Para falar sobre esse assunto, entender um pouquinho mais o funcionamento, já está ao meu lado a fisioterapeuta ergonomista que atua há mais de 10 anos na Unimed Erechim, a Suelen Arcego. Seja muito bem-vinda, Suelen. Boa noite. Obrigada, Isabel. Boa noite a todos. Como tu disseste, né, é um tema que ele não é nada novo, mas que realmente, né, hoje, então, na atualidade, no caso, ele vem se divulgando, né, a cada dia. A gente vem encontrando necessidades especiais que focam, então, lá na ergonomia, ou seja, né, algo que é muito antigo. Que surgiu há mais de 70 tempo. anos, né? Nem todo mundo imagina que há tanto tempo que já iniciou e não se tem aí essa dimensão da importância. Claro que hoje já melhorou muito essa visão, certo, Suelen? Sim, isso mesmo. Hoje a gente já tem um olhar ampliado, né, sobre o que é ergonomia. Na verdade, num todo como a saúde e segurança do trabalhador, né? Mas falando em ergonomia, ela é algo que, se a gente analisar a história, ela surgiu lá ainda no Homem das Cavernas, né? Lá na história primitiva. Quando ele começou a desenvolver ferramentas, equipamentos, utensílios domésticos, no intuito de facilitar a tarefa diária dele. Um exemplo simples, retirar a água de um poço, né? Ou uma ferramenta para caça e para pesca. Isso, o que acontecia com a criação, né, destas ferramentas? A facilitação do trabalho, a redução do esforço, a melhora em alguma postura ou em algum ritmo de atividade que ele tinha. Então, a ergonomia surgiu, sim, lá na história primitiva, mas ela teve a sua ascensão na terceira revolução industrial. Quando aí sim, né, se focou então realmente nos ambientes laborais. E a gente teve então a publicação de uma norma regulamentadora, que é a NR17, que ela surgiu então no ano de 1990 e que ela é específica então sobre ergonomia. Perfeito. Bom, e quais as áreas de abrangência que envolvem a ergonomia e como que ela realmente se aplica na prática? Hoje a gente tem, então, pelo menos 5 campos, né, onde a gente avalia, então, pontos ergonômicos, né? A gente deve aplicar ações ergonômicas. Um primeiro local onde a gente olha, então, quando vai até um ambiente onde acontece uma tarefa, são os fatores biomecânicos, ou seja, como é a postura daquele indivíduo ao realizar a sua atividade, existe força, esforço naquele trabalho, tem algum tipo de manuseio de cargas, pesos, né? Há levantamentos manuais de objetos, como é que é a biomecânica do ser humano ao realizar aquela atividade. Um segundo ponto, que é o que a grande maioria entende como ergonomia, é o mobiliário e os equipamentos. Que a ergonomia abrange muito mais do que isso, né? Porque às vezes a gente imagina que ergonomia é mesas e cadeiras, né? Mas ela vai muito além. Então, o segundo ponto, que é o mobiliário e equipamentos, a gente sim, realmente avalia. Mesa, cadeiros, ajustes se esses estão ideais para o perfil daquele trabalhador que vai realizar a tarefa naquele ambiente ou já realiza há bastante tempo. A gente tem um terceiro ponto, que são os fatores ambientais, que são as questões de temperatura, velocidade do ar, ruído naquele ambiente. A ergonomia, ela traz, vamos dizer assim, como uma base, né? Temperatura ideal para um ambiente de labor, 23 a 24 graus. Então, que seria, né, o ideal, que é o que acontece, às vezes, muitas discussões no ambiente de trabalho. Liga o ar, desliga o ar, para mim está bom, para mim está ruim. Ela nos traz, então, algumas médias, né, numéricas, pensando nas questões ambientais. E ainda tem outros 2 fatores, que são os organizacionais, que é como a gente organiza a nossa jornada de trabalho. Eu tenho um horário para chegar, eu tenho um horário para sair. Dentro desse horário, eu tenho intervalos, né, faço períodos de refeição, faço pausas, faço ginástica laboral. Então, que é a parte organizacional, como acontece o meu dia de trabalho.
E que seria o nosso último, mas não menos importante, que talvez é o que mais está em voga agora nesses últimos 2 anos, são os fatores psicossociais e cognitivos, tá? Ele vai tratar as questões de estresse no ambiente de trabalho, as questões de comunicação, as relações, né, entre as esferas do trabalhador e seus superiores e vice-versa. Então, esse é o nosso, vamos dizer assim, o nosso último ponto e o que mais tem falado em ergonomia nos últimos 2 anos. Pois é, Suelen, você fala mesmo nesse período tão desafiador em razão da pandemia, e os formatos de trabalho precisaram ser muitas vezes adaptados, né? Tem a questão do home office, enfim, e também no próprio ambiente de trabalho, essas adequações precisaram acontecer. E diante disso, como fica a ergonomia? Uma ótima pergunta, né, Isa? Realmente, né, os últimos anos foram bem desafiadores, né? A gente, como profissional, como técnico, talvez a gente também tinha uma inexperiência, né, nesse sentido, porque um exemplo, o trabalho home office na nossa região, ele não é tão comum, né? Então, ele gerou realmente alguns desafios que a gente achava que no primeiro momento seria só realmente, disponibilizar que o trabalhador fosse até a sua casa e realizar a tarefa de lá, né? Mas, a exemplo, vamos dizer, clientes da saúde ocupacional Unimed, que a gente auxiliou nesse momento, né? Que passaram, então, a esse novo formato de trabalho. A gente se deparou com pessoas que não tinham um sinal de internet bacana e que geravam lá um fator psicossocial e cognitivo. Falta de comunicação ideal entre o seu ambiente de trabalho, casa, e o ambiente onde o seu gestor estava. Necessidades onde a pessoa não tinha uma cadeira adequada para, sim, passar lá 8 horas sentado na sua casa e realizar a atividade. Então, a ergonomia ela se tornou muito importante dentro desse período da Covid, não talvez tanto quanto, né, as questões de prevenções e cuidados biológicos, mas também no cuidado com o trabalhador, orientar ele, auxiliar ele a fazer essa adequação do ambiente doméstico, para que aquele ambiente fosse um ambiente de labor, né? Trabalhar com ele desde folhetins, dizendo assim, mãe, estou em casa, mas eu não estou à disposição, estou trabalhando, não vou poder fazer o rancho, né, para minha família. Então, coisas bem básicas que a gente se deparou nesse momento e, sim, precisaram ser adequadas pensando em algo que era uma norma regulamentadora, né? Que lá para aquela empresa que disponibilizou o trabalho home office, isso também poderia ser um risco, né? Ela também precisava estar preservada no sentido, devo adequar o ambiente doméstico porque estou disponibilizando um trabalhador para realizar a atividade lá, né? E dentro disso, acho que a gente pode fazer um destaque também, Suelen, para a questão do próprio equilíbrio do tempo, dos horários, porque às vezes é difícil, né? Você está dentro de casa e, claro que tem que manter a concentração, daqui a pouco você está trabalhando por muito mais tempo, que perdeu o horário, digamos assim. Isso também na própria empresa, da mesma maneira, quer dizer, isso é essencial para evitar aí situações de estresse e outros problemas, certo? Isso. Isa, hoje, né, é difícil a gente encontrar rotinas que não são regradas, né, que não se foca nessa parte organizacional, né, que não tenha uma regra, entrada, saída e intervalos. É mais difícil, mas acontece, né, a gente ainda encontra. E no trabalho home office, isso talvez ficou mais em voga ainda, né, porque eu pensava, de repente, não, posso iniciar minha jornada mais tarde e posso me prolongar. Estou em casa, então não tenho uma regra, vou trabalhar mais para amanhã trabalhar menos, né? Então, acho que sim, bem importante essa questão organizacional também, né? Porque esse trabalho, ele vem crescendo, mas ele se manteve. Ele não é uma coisa que saiu, né? Está passando o momento pandemia e está não acontecendo mais o home office. Pelo contrário, né? Ele veio com uma força
bem bacana, bem positiva e que vai se manter. Então, acho que o olhar da ergonomia, ele vai facilitar muito também o desenvolvimento deste trabalho. Algo que a gente ainda não tem quantificado, Isa. Que tipo de adoecimento ou quais situações podem acontecer no trabalho home office e que podem estar vinculadas à parte ocupacional, né? Um exemplo hoje, tem um ambiente de labor, onde talvez tenha um possível risco ergonômico e venha a acontecer de um trabalhador adoecer, né? Então, às vezes, a gente tem este vínculo ocupacional. Hoje, na parte home office, não se quantificam ainda esses números, né? Mas pensando que eu tenho alterações de mobiliário, desta parte organizacional que tu falaste, das questões psicossociais e cognitivas, talvez até mesmo a questão ambiental, né? Se aquele ambiente está favorável para a realização de tarefa. Então, hoje a gente não tem essa quantificação ainda, se há possibilidades de adoecimento ou não, pensando também no trabalho home office, né? Que a gente imagina que seria o nosso ideal, né? Trabalhar de casa. Exato, mas principalmente com qualidade de vida, que é essencial. Quando a gente fala em trabalhar bem, estar com a saúde em dia, no ambiente e também fora dele, que é o foco também dessas ações da ergonomia, certo, Exato. Suelen? Bom, isso mesmo. E como que os empresários eles podem ficar atentos à questão da obrigatoriedade, né? Quer dizer, para seguir essa questão da ergonomia do trabalho, enfim, e também essa relação com o e-social, quer dizer, para ficar em dia e também contribuir aí com a qualidade de vida de todos os colaboradores. Isa, quando a gente fala com alguém que é apaixonado pela parte ocupacional, fica difícil dizer que algo não é obrigatório, né? Mas sim, né? Hoje a gente, quando fala em ergonomia, a gente faz um link direto a uma norma regulamentadora, que é a NR17. Ela não é nada nova, ela é uma norma de 1990, com uma atualização do texto agora em outubro de 2021. Então, ela se torna obrigatória, né? O levantamento ergonômico, ou enfim, a análise ergonômica, ela é um documento obrigatório que está vinculado, então, à NR17, né? Hoje também a gente tem a atualização da primeira norma de saúde e segurança, que também traz no texto dela a obrigatoriedade de seguir à risca o que consta no texto da NR17. Então, não tem muito que a gente fugir de ser obrigatório, tá? Hoje tem empresas que, para assinatura de contratos de prestação de serviço, de realização de alguma atividade a um terceiro, ela deve apresentar a sua análise ergonômica do trabalho. Por quê? É um item obrigatório, é um levantamento de risco ergonômico que mesmo que eu não tenha nenhum risco destes na minha empresa, mas eu devo ser conhecedor que ele não está presente naquele ambiente. E ela não é nova, né? Hoje a gente se depara talvez com uma falta da busca, né, por este levantamento, mas ele é obrigatório e os benefícios que ele traz são muito grandes. Eles vão impactar em outras situações, né, como questões de produtividade. Talvez a empresa não faça essa relação, mas o fator previdenciário, né, o FAP, ele também está diretamente ligado às doenças, os afastamentos, às questões acidentárias, que a ergonomia, como sendo obrigatória, né, o seu levantamento talvez iria ajudar a prevenir, né? Exatamente, esse é o ponto, né, Sueli? É muito melhor prevenir e manter o colaborador com saúde, qualidade de vida, produzindo muito mais, né? E, enfim, tendo essa preocupação é essencial, porque é benefício para todos os lados. Sim. Quer dizer, não tem o porquê não seguir. Não aplicar, isso aí. Exatamente. Bom, e quais os serviços e o suporte que é oferecido pelo setor de saúde ocupacional da Unimed, que a gente vem constantemente trazendo serviços aqui, mostrando para a população, mas hoje em especial aí relacionado, então, à ergonomia. Muito bem. Então, hoje como principal, né, atividade, sim, a gente faz, então, a análise ergonômica do trabalho, né? Ela é um levantamento, então, de dados e informações. Então, a Unimed dá como garantia, né, que ela ocorra por um profissional que seja especializado, no caso, ergonomista,
E pensando no risco psicossocial e cognitivo, sempre quem me acompanha nos levantamentos, então a gente tem uma psicóloga, né, que também é especializada nessas atividades. Para que o levantamento, para que o produto análise ergonômica seja realmente o ideal, né, que seja aquilo que consiga levar para a pessoa assim, bom, as tuas ações a serem feitas são essas e os teus benefícios após serão, então, estes. Além da análise ergonômica, a gente então também tem as situações de acompanhamento e gestão do risco, né, através de trabalhos com o comitê de ergonomia. A gente tem também uns treinamentos em NR17, que eles podem ser específicos da norma num todo, como também serem direcionados. Preciso de um treinamento específico para levantamento e transporte manual de cargas. Um exemplo, né? Então, também os treinamentos. E se caso ocorram, né, os processos trabalhistas, a gente também faz o acompanhamento das perícias, né? Vamos dizer que esse seria o trabalho que a gente não gostaria de aplicar ao nosso cliente, mas a gente também faz esta atividade. E como ergonomista, eu permaneço, então, dentro da saúde ocupacional, né, durante todos os dias da semana, a gente tem uma facilidade de relacionamento junto à médica coordenadora do trabalho, né, aquela que faz a gestão do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico. Então, a gente vai traçando ações juntas. Eu conheço as tarefas e o ambiente de labor, e ela conhece a parte da saúde do trabalhador. Então, a gente faz esse link também favorecendo. Isso aí. Uhum. Perfeitamente. Bom, então, a Suelen já explicou bastante. A gente poderia ficar muito mais tempo aqui, porque o assunto realmente merece destaque, né? É super importante. Mas hoje o nosso programa vai chegando ao fim e vale, então, esse alerta, esse cuidado a todos os interessados. Podem contatar diretamente com a Unimed, o setor de saúde ocupacional, certo, Suelen? Isso aí, isso mesmo, Isa. Como tu disseste, né, é um tema que a gente pode conversar muito sobre, que ele está diretamente ligado com as nossas rotinas, né, com o nosso dia a dia. Todos, né, ficam convidados, então, a conhecer, talvez, né, os serviços da saúde ocupacional da Unimed, onde a gente também pode falar mais abertamente sobre esta questão, né, sobre ergonomia ou também sobre saúde e segurança, que a gente fica dentro deste tema. Muito obrigada pela sua participação, Suelen. Obrigada, Isa. Bom, desse modo nós encerramos o Equilibre-se desta semana. Você pode conferir novamente esse e outros programas aqui na página do Jornal ITV Bom Dia. Tenham todos uma excelente semana.